Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos. Hoje é dia 25 de abril de 2022, estamos no Grupo Espírita Fraternal Recomeço. A palestra de hoje será com a Vanice, que será sobre o egoísmo. Eu vou passar alguns recadinhos. Eu peço por gentileza que desliguem os celulares, que as ondas dos celulares atrapalham o trabalho da casa. E também que mantenham em silêncio, até mesmo após a palestra, na hora dos passes, por favor. E se quiserem também, mantenham as máscaras, porque também não tem mais obrigatoriedade. Quem precisar, que achar que está com gripe, podem manter. Nós estamos também, continuamos com a solicitação de doação para o nosso bazar. O que vocês tiverem. O nosso bazar ele está aberto a partir das 19h30, toda segunda-feira, e às quartas-feiras, das 14 às 17 horas. E o que vocês puderem nos doar será bem-vindo. Que sejam roupas que possamos utilizar, roupas limpas, aparelhos que estejam em bom estado, aí vocês puderem nos ajudar. E também nós precisamos de doação de lã, que nós fazemos o quadradinho do amor, que nós fazemos mantas para entregarem para bebês ou em casa de repouso. Nós temos na nossa secretaria uma rifa de um aspirador de pó. Se vocês puderem nos ajudar para mantermos a nossa casa, ele ainda falta alguns números. É importante também, lembrando também do Evangelho no Lar. É importante que vocês façam uma vez na semana, que o Evangelho ele é a continuação do tratamento que nós temos aqui na casa. A partir do momento que você entra na casa, você já está sendo tratado. Justamente por isso que nós pedimos para que desliguem o celular, porque para não atrapalhar esse tratamento, o tratamento já é feito para cada um. E o Evangelho no Lar, ele vai continuar com esse tratamento na sua residência. Se vocês precisarem, nós temos roteiro na secretaria, ou no Evangelho, geralmente no final, no próprio livro do Evangelho, tem um roteiro lá também. Eu vou ler um capítulo aqui do Jesus no teu dia a dia. Faça a sua parte. Manter excesso de preocupações atrapalha o raciocínio e eleva-o ao estresse. É natural que tenhamos preocupações. No entanto, preocupações em demasia revelam falta de confiança. A casa espírita onde trabalha não possui recursos para manutenção? Faça a sua parte e o recurso chegará. Os companheiros não compreendem seus nobres ideais? Faça a sua parte, e o tempo será seu advogado. Os familiares queridos não o acompanham ao centro? Faça a sua parte, e sua perseverança os convencerá. As lutas estão difíceis? Faça a sua parte, e seu destino tomará outro rumo. Os problemas se avolumam? O sofrimento bate à porta? Faça a sua parte, Deus é Pai e cuidará de você. O planeta Terra só piora com guerras, terremotos e corrupções? Faça a sua parte, Jesus cuida do resto. Afinal, Ele é o governador espiritual. Preocupe-se com aquilo que merece sua preocupação. Não poderá resolver os problemas do mundo. Resolva os dramas íntimos, que já estará de bom tamanho. Então é uma boa reflexão, né, para nós que temos a mania de querer pegar todos os problemas para nós, né? Então vamos nos elevar aqui, vamos iniciar o nosso tratamento.
Vamos nos acalmando, elevando os nossos pensamentos a Jesus e agradecendo a Ele a oportunidade de estarmos aqui reunidos para mais um dia de tarefa. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa, Senhor, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos de todos os males, que assim seja, graças a Deus. Então agora eu passo a palavra a Vanice. Boa palestra a todos. Boa noite. Boa noite. Aqui. Boa noite. Nossa, com eco. Eu sou muito grata e feliz por mais essa oportunidade. Tá com eco, né? Por mais essa oportunidade onde nós podemos nos unir buscando a nossa renovação, o nosso crescimento. E isso é maravilhoso, né? Buscando o sentido da nossa vida. E vamos aqui hoje trazer para a nossa reflexão este tema que é muito vasto, né? Um tema assim que dá para falar por horas, para fazer grandes reflexões sobre esse tema que é o egoísmo. E ele se encontra no capítulo 11 do nosso Evangelho segundo o Espiritismo, no item 11 e 12, né? O capítulo é amar o próximo como a ti mesmo, e o item 11 e 12 vem falar do egoísmo, né? Porque está intrinsecamente ligado ao amor, ao amar o próximo, a pensar no próximo, né? O egoísmo é o contrário disso. O egoísmo, ele está baseado na importância que o homem dá à sua personalidade, à sua individualidade. Allan Kardec, no Livro dos Espíritos, fala que é o amor exagerado aos próprios interesses a despeito dos de outrem. É o exclusivismo que leva uma pessoa a se tornar como referência a tudo. Então, o egoísmo é quando a gente pensa só na gente, né? É muito fácil de nós detectarmos já na infância essa característica, né? Porque como pode uma criança tão bonitinha, tão novinha, tão pequena, e ela já demonstrar esse sentimento, né? Quando ela fala é meu, eu quero, já é o ser humano ali expressando esse sentimento tão secular, tão antigo que ele traz dentro de si. Se nós fomos criados simples e ignorantes, como nos fala Allan Kardec no Livro dos Espíritos, como que nós chegamos a esse ponto? Porque hoje nós vivenciamos um estado muito, muito egoísta de toda a humanidade, né? E esse egoísmo a gente vê nas guerras, na fome, na falta de vacina para alguns povos, né? Que nós sabemos que tem países onde não chegou a vacina. E por que será? É pelo egoísmo, é a consequência, né? Estas são as grandes dimensões do egoísmo. Mas quando nós começamos a aprofundar sobre este tema, nós percebemos que ele está bem pertinho da gente, né? Ele está ali no nosso vizinho, que põe o lixo na nossa calçada. Por que ele põe o lixo na nossa calçada? Porque ele é folgado?
Não, porque ele está pensando nele. Porque se o lixo se espalhar, não vai ser na calçada dele. Então ele está pensando nele. Né? E o egoísmo a gente vê nos companheiros de trabalho, né? Que faz a cabeça do chefe, ó, chegou atrasada, tá vendo? Ó, tá lá tomando um cafezinho. Não é sinal de egoísmo isso também? Né? Porque ele está pensando nele. Ele precisa se exaltar, diminuindo o outro, para ele crescer, para ele se evidenciar. Então ele está pensando nele. Na competição diária, no nosso dia a dia, nós podemos constatar o egoísmo. No ciúme que nós temos das pessoas, no ciúme que nós temos das coisas, dos nossos objetos, de tudo aquilo que nós achamos que nos pertence. Né? O ciúme também é um grande sinal de egoísmo. Por quê? É meu, me pertence, eu estou pensando em mim, eu quero. Nós fazemos igual a criança, né? Nós ainda trazemos essa criança dentro de nós. Então, se nós fomos criados simples e ignorantes, de onde vem esse sentimento? Esse sentimento ele vem desde os primórdios da humanidade, né? Nos povos mais primitivos é muito natural o egoísmo, porque ele vem do instinto de sobrevivência. No princípio, nós precisamos apenas sobreviver. Então, quando nós temos fome, nós vamos nos alimentar. Quando nós temos frio, nós vamos nos abrigar. É uma coisa de pele, é uma coisa visceral, da matéria. Então, para manter a nossa matéria, nas épocas primitivas, nós temos o instinto de sobrevivência, que é natural, né? Então, o egoísmo, ele é muito ligado à parte material. Através dos tempos, nós fomos desenvolvendo a nossa inteligência, né? A população foi aumentando, nós começamos a viver em sociedade, começaram os nossos relacionamentos, e aí nós começamos a desenvolver técnicas de sobrevivências mais utilizadas, né? Onde já não era mais tão intenso aquele primitivismo, né? Aquele instinto do ser humano. Então nós começamos a utilizar a nossa inteligência. Mas é tão mais fácil nós irmos para o prático, né? É muito mais fácil nós nos entregarmos às facilidades. Então muitas vezes nós não queremos nem pensar. Nós queremos o imediato, queremos o imediatismo. Então, ao longo do tempo, da história do ser humano, nós fomos nos corrompendo, nós fomos nos entregando às facilidades. E é muito mais fácil nós nos materializarmos, nós vivermos escravos da vida material. Nos parece muito simples isso, muito satisfatório, né? Nos traz muito prazer quando nós temos tudo muito fácil, tudo à nossa mão. Então nós vivemos a favor da matéria, escravizados pela matéria. E cada vez mais nós vamos ficando egoístas. Cada vez mais nós vamos nos corrompendo, pensando cada vez mais no nosso bem-estar. Atualmente nós vivemos uma era tecnológica muito intensa, muito forte, né? Um desenvolvimento nos últimos anos muito grande da tecnologia. E nós vamos cada vez mais nos aprofundando nisso, porque é importante, né, nós estarmos conectados, ligados, atualizados,
Mas nós temos que tomar muito cuidado com isso, né? Porque isso está nos isolando uns dos outros, está fazendo aumentar o nosso sentimento de egoísmo, né? Cada vez mais nós estamos fechados naquele mundo virtual, né? Veja as crianças, como que acontece. Muitos pais dão na mão da criança, muito pequena ainda, um celular para ela jogar, para ela ficar vendo imagens, músicas. É muito fácil, é muito cômodo, né? Porque os pais querem também ter o tempo para eles, também querem ficar nas suas salas virtuais. Então acabam se entregando a essa facilidade. É disso que nós estamos falando, da facilidade que a vida material nos oferece. E aí as crianças vão ficando cada vez mais também distantes, não existe mais diálogo, né? A criança fica ali entretida no seu joguinho, no seu brinquedo, enquanto os pais também estão entretidos, né? Existem famílias onde os filhos se comunicam com os pais através do WhatsApp, né? Através do celular. Isso é muito comum, tem muita gente onde acontece isso. Aí o que acontece? Essa criança, ela vai crescer, ela vai ficar adulta. E como que ela vai se relacionar com o outro? Como que ela vai constituir família? Ela vai arrumar lá um parceiro, uma parceira, eles vão ficar ali no celular, não vai ter diálogo. É isso que nós temos visto, né? Principalmente essas novas gerações que estão vindo aí. Isso acontece demais. Não existe mais a troca, né? Presencial. É tudo muito virtual. E isso é muito perigoso. Isso nos isola totalmente. Cada vez mais nós não vamos conseguir nos expressar quando estivermos diante de outra pessoa. O nível de suicídio infantil aumentou drasticamente dos 11 aos 18 anos nos últimos anos. Será que também não tem a ver com este isolamento? Com este egoísmo exacerbado? Né? Quanto mais nós nos isolamos, mais nós entramos para dentro de nós, para o nosso mundinho. Mas eu vou querer ser eu, somente eu. Então nós temos que tomar muito cuidado com isso, muito cuidado. Nós temos que prestar atenção, porque nós falamos o tempo todo em reforma íntima, né? É o que mais a gente fala, quase toda semana nós estamos falando sobre a reforma íntima. E o egoísmo, ele está no centro da nossa reforma. É a origem de todos os nossos vícios. Aqui no Livro dos Espíritos tem a questão 913 até a 917 fala sobre esse tema. Então aqui na 913 ele pergunta assim: qual o pior de todos os vícios? Já dissemos inúmeras vezes que o egoísmo, que é o egoísmo, porque é dele que emana todo o mal. Estudem todos os vícios e verão que no fundo de todos eles o egoísmo está presente. Você combaterá inutilmente seus vícios e não conseguirá extirpá-los enquanto não atacar o mal pela raiz, enquanto não destruir a causa. Todos os esforços devem ser direcionados para combater o egoísmo, porque é nele que está a verdadeira chaga da sociedade. Aquele que quiser se aproximar da perfeição moral, já nesta vida, deve retirar do seu coração todo o sentimento de egoísmo, pois ele é incompatível com a justiça, com o amor e com a caridade. O egoísmo neutraliza todas as outras qualidades. Então, se nós formos analisar cada característica nossa, cada defeito, vamos chamar assim, bem escancarado, né?
Cada defeito nosso, se nós formos mais profundamente nos analisando, nós vamos perceber que tem ali uma ponta do egoísmo, né? E o egoísmo, ele vai gerando todos os nossos defeitos, todos os nossos vícios. Aqui ele também fala que o egoísmo, ele é o contrário da caridade, né? Por quê? Porque a caridade é quando nós conseguimos olhar para o outro, quando nós desenvolvemos a empatia pelo outro, quando nós, vamos falar entre aspas, sentimos a dor do outro, porque nós nunca sentimos a dor do outro, né? Mas nós temos uma ideia do que o outro está sentindo, nós temos compaixão, nós nos sensibilizamos, então nós queremos ajudá-lo. Então, praticando a caridade, nós vamos nos distanciando do egoísmo. Nós vamos conseguindo olhar um pouco mais para o outro. Então, ele compara muito, principalmente nesse capítulo do Evangelho, o egoísmo com a caridade. São totalmente contrários. Então, nós precisamos nos abrir mais, desenvolver o nosso olhar pelo outro, enxergando no outro a extensão de nós. Nós temos que desenvolver um senso de unidade, né? Todos nós viemos de uma única fonte, todos nós estamos em busca de uma única coisa, que é a felicidade. Então nós temos que olhar para isso no outro, nós temos que conseguir enxergar nós no outro de alguma forma. Então aqui eu trouxe uma listinha de Emmanuel, que ele dá uma receita contra o egoísmo. Então ele coloca aqui: esqueça o lado escuro da personalidade do próximo. Todos nós temos uma sombra. Todos nós temos um defeito. Só nas palavras, né? Que a gente fala assim, eu tenho um defeito igual ao outro, mas a gente não acredita de verdade nisso, né? É muito difícil reconhecer os nossos erros, mas nós precisamos trabalhar isso, né? Igual a gente vai na academia malhar o músculo, a gente tem que malhar o nosso cérebro, o nosso coração. Então é um exercício, né? Aquele cara está me incomodando demais, mas será que ele não tem uma qualidade boa? Faça esse exercício. Pega um papel, coloca o nome da pessoa, coloca ali 3 características muito boas daquela pessoa. Pensa lá. Não é possível, porque todos nós somos filhos de Deus, todos nós temos mãe, né? Será que não tem ali um sentimento, né, diferente naquela pessoa? Então esqueça o lado escuro da personalidade do próximo. Aprenda a ouvir com calma os longos apontamentos do seu irmão, sem o impulso de interromper-lhe a palavra. Nós temos também que treinar os nossos ouvidos, não é só o nosso olhar, né? Emprestar os nossos ouvidos para outra pessoa, né? Deixar a outra pessoa falar. Mas o que a gente faz, né? A pessoa começa a falar do problema dela, a gente quer colocar o nosso problema acima do dela. Nossa, porque eu sofro, você não sabe como eu sofro. A minha doença é muito pior do que a sua, é terrível. Você não sabe o que eu já sofri nessa vida, né? Tem pessoas que rebatem imediatamente. Então nós temos que aprender a emprestar os nossos ouvidos. E às vezes só escutar. Não precisa falar dos seus problemas, não precisa aconselhar o outro, só ouvir, porque às vezes a pessoa está precisando desabafar. Falar dos nossos problemas nos faz muito bem, né? Por isso que eu indico, todo mundo precisa fazer terapia. Porque quando a gente faz terapia, a gente está falando para uma pessoa que ela é neutra. Aquela pessoa que está ouvindo, ela se neutraliza. Ela não entra no nosso problema. Ela só está ali para ouvir. Algumas vezes apontar alguns caminhos, mas ela está para ouvir. Então é legal fazer terapia.
Mas é muito bom ouvir o outro, né? Principalmente aquelas pessoas que convivem diretamente com a gente. Porque às vezes a gente tem paciência para ouvir um amigo, né? Uma pessoa que trabalha junto com a gente, mas a gente não tem paciência e nem a sensibilidade para ouvir o nosso filho, por exemplo. Saber o que o nosso filho sente, saber o que ele pensa sobre um determinado assunto, não importa quantos anos ele tem. Ele pode ser muito pequeno, mas ele é um espírito eterno. Ele só está naquele formato agora, pequeno, né, que ainda vai se desenvolver. Mas ele é um ser que já traz uma grande bagagem e muitas vezes ele precisa ser ouvido nas palavras dele, na simplicidade dele, né? E não só com o filho, né? Com todos aqueles com quem nós convivemos. Ouvide a ilusão de que seus parentes são as melhores pessoas do mundo e de que Nossa, escrevi errado, gente, peraí. Ouvide a ilusão de que seus parentes são as melhores pessoas do mundo e de que a sua casa deve merecer privilégios especiais. Então o que acontece? Às vezes nós nos iludimos achando que a nossa família é perfeita, né? Ou que a nossa família merece o melhor do que a do vizinho. Isso é perigoso, né? Lógico que nós devemos valorizar a nossa família, como eu acabei de falar, né? Dando atenção, cuidando, mas não achar que a nossa família merece privilégios. Porque nós precisamos estender, né, ampliar o sentimento de unidade, de fraternidade, de solidariedade. Nós não podemos parar na nossa família. A nossa família é importante, como nós já dissemos alguns dias atrás, que são aquelas pessoas que nasceram conosco para nos ensinar e para aprender conosco, né? Que tem muita afinidade ali, que às vezes temos ajustes a fazer de outros tempos, mas não podemos privilegiar perante a sociedade, né? Nós temos que valorizar além dos limites da nossa família. Não dispute a paternidade das ideias proveitosas, ainda mesmo que hajam atravessado o seu pensamento, de vez que a autoria de todos os serviços de elevação pertencem em seus alicerces a Jesus, nosso Mestre. É que muitas vezes a gente quer ser o dono da verdade. Aquilo que eu estou falando é lei, né? E nós temos que tomar cuidado com isso. Às vezes entramos numa discussão, numa disputa por conta disso, por querer que a nossa palavra seja a lei, né? Então nós temos que tomar cuidado. Muitas vezes nós temos razão, mas nós temos também que respeitar a diversidade de opiniões. Não cultive referências à sua própria pessoa, para que a vaidade não faça ninho em seu coração. É aquele negócio de se envaidecer, né? Olha, eu faço isso, eu faço aquilo, né? Muitas vezes para exemplificar para outra pessoa, né? Que você é bom, que você é honesto, que você é justo. Então, isso também é muito perigoso, porque a vaidade também é filha do egoísmo, né? E isso pode estar alimentando o nosso egoísmo. Escute com serenidade e silêncio as observações ásperas ou amargas dos seus superiores hierárquicos e auxilie com calma e bondade aos companheiros ou subalternos quando estiverem tocados pela nuvem da perturbação. Então, está falando de humildade, né? Nós temos que ter humildade para ouvir a opinião, né? Ou assim, como ele fala aqui, observações ásperas. Não é tanta opinião, porque nós não podemos depender da opinião do outro. Mas muitas vezes, um pai, uma mãe,
está querendo nos ensinar algo, alguém que está acima de nós, né? Porque existe essa hierarquia. Então, nós precisamos ter humildade, não importa a nossa idade, mais uma vez, né? Nós podemos ser já velho, e ter alguém que está acima de nós, nos passando, né? Fazendo uma observação sobre o nosso caráter, sobre a nossa atitude. Não é que nós vamos baixar a cabeça e aceitar, mas nós precisamos ter humildade para ouvir. E aí sim, analisar. Essa pessoa está falando algo onde eu devo olhar com mais atenção. Ela está certa ou ela está errada? Vamos analisar, né? Vamos fazer uma reflexão sobre isso. Então é humildade. E também está falando sobre a cooperação, né? Humildade mais uma vez, porque mesmo que você esteja acima, né? Se você pode ser um chefe, você tem empregados que estão abaixo de você, ou você é o pai, a mãe que está acima, mas você não precisa tratar o outro de uma forma rude. Você pode ser colaborativo, você pode apresentar as suas ideias, né? Indicar caminhos, mas ainda assim estar colaborando, né? Estar no mesmo nível. Receba com carinho as pessoas neurastênicas ou desarvoradas, vacinando o seu fígado e a sua cabeça contra a intemperança mental. Então aqui eu deixei essas palavras porque elas são interessantes, né? Neurastênicas e desarvoradas. São pessoas desequilibradas, né? Emocionalmente, principalmente, que é o que mais nós estamos vivendo. Um grande descontrole emocional. Todos nós temos ao nosso lado pessoas descontroladas emocionalmente. Ou nós também estamos descontrolados, né? Então aqui ele fala que nós temos que ter carinho com essa pessoa. Não apontar o dedo. Não fugir dessa pessoa. Não recriminar, né? Não ter preconceito. Nós temos que acolher com carinho, com amor e vacinar o fígado contra a intemperança mental, que é exatamente isso, né? Quando uma pessoa desequilibrada está no nosso convívio, nós temos que ter equilíbrio em dose dupla. Além do amor e do carinho, nós temos que buscar mais equilíbrio, porque senão a gente também cai, a gente também desequilibra. E o primeiro órgão nosso a sentir esta intemperança é o nosso fígado. Raiva, ódio, vai diretamente para o nosso fígado, né? Então, por isso que aqui ele cita o fígado. Abandone toda espécie de crítica, compreendendo que você pode estar no banco da reprovação. Então, mais uma vez, é ter humildade, é eliminar qualquer tipo de preconceito e qualquer tipo de julgamento. Porque hoje nós estamos acusando, amanhã nós vamos ser acusados, né? Ninguém está livre, nós todos somos enfermos neste planeta. Eu posso não ter o mesmo defeito que você, mas eu tenho os meus particulares e bem cuidadinhos, né? Que eu venho cuidando há muito tempo. Então todos nós temos os nossos desequilíbrios, os nossos defeitos. Então não adianta eu apontar o do outro, porque em mim pode estar muito maior o problema. Habitue-se a respeitar as criaturas que adotem pontos de vista diferentes dos seus e que elegeram um gênero de felicidade diversa da sua, para viverem na Terra com o necessário equilíbrio. Então, mais uma vez, né, nós temos esse vício que é decorrente do nosso egoísmo, porque a maledicência, né? Eu me acho melhor do que o outro, né? O meu estilo de vida é o melhor, é o que vai dar sucesso total, eu tenho certeza. Então eu vou falar bem mal do outro, porque o outro está no caminho errado, o outro está perdido, né? Ele vai morrer na praia com aquele estilo dele.
Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso, né? Respeitar as decisões, as opiniões do outro, sempre. Não importa quem é, principalmente aqueles que estão mais próximos a nós, né? E a maioria dos conflitos, principalmente na família, é pela divergência de pensamentos, né? Por que a gente briga tanto com adolescente? Porque eles começam a pensar bastante diferente dos pais, e aí os pais caem matando, né? É simplesmente divergência no modo de ver as coisas. Honre a caridade em sua própria casa, essa é bem importante. Ajudando, em primeiro lugar, os seus próprios familiares, através do rigoroso desempenho de suas obrigações, para que você esteja realmente habilitado a servir ao mundo e à humanidade hoje e sempre. Então aqui resume o nosso trabalho no esforço de eliminar o egoísmo dentro de nós, a começar dentro da nossa casa. Não tem outro jeito, né, gente? Não tem. Porque se nós não fizermos com aqueles que estão muito ligados a nós, energeticamente, espiritualmente, karmicamente, aquelas pessoas que moram conosco, não importa se é adotado, não importa, né? Tudo está como tem que ser. Então, o lugar onde nós devemos começar a nossa reforma é de dentro para fora, assim como nós fazemos em nós, que nós fazemos as nossas reflexões, que tudo só vai ser possível ser transformado de dentro de nós, né? Eu quero acabar com a guerra no mundo, mas eu já acabei com a guerra dentro de mim, né? Com as minhas divergências de pensamento, com meus altos e baixos emocionais, eu já consigo esse equilíbrio. Então eu tenho uma guerra dentro de mim, né? Então eu preciso começar a me transformar, senão eu não vou conseguir fazer nada pelo meu planeta. Se cada um de nós fizermos a nossa parte, o planeta vai mudar, né? A nossa cidade, primeiro o nosso bairro, a nossa cidade, o nosso país, né? Nós precisamos mudar para mudar quem está lá governando, né? Quem está lá governando, por isso não reclamem dos nossos políticos, dos nossos líderes, porque eles são reflexo da coletividade, né? Fomos nós que de alguma forma contribuímos para eles estarem lá. Então nós só vamos conseguir mudar isso mudando aqui. Aí mudamos aqui, nós começamos a transformar o nosso lar, aquelas pessoas que convivem com a gente. E é o que ele fala aqui nesse último item. Honre a caridade em sua própria casa. Nós só vamos eliminar o egoísmo que está em todos nós, senão nós não estaríamos mais aqui. Nós já estaríamos de mãos dadas com Jesus, né? Quando nós eliminarmos isso, nós vamos estar lá com Ele. Mas se nós estamos aqui, quer dizer que nós ainda temos o mal dentro de nós que precisa ser trabalhado. E a raiz desse mal está no nosso egoísmo, nas pequenas coisas. Vamos levar essa lição para a nossa semana. Vamos começar a nos analisar. Teve uma discussão com uma pessoa, vai lá no comecinho. Mas por que nós estamos brigando? Né? Por que eu me alterei tanto com aquela pessoa? Qual o sentimento que me vem? É assim que nós vamos nos analisando, até encontrar a raiz. Tá bom? Ninguém ficou com sono? Que bom. Bom, gente, então, o egoísmo está lá no capítulo 11 do nosso Evangelho. Tem também várias questões dentro do Livro dos Espíritos. Tem muita literatura que fala sobre o egoísmo. Não precisa nem pegar livro, né? Vai lá na internet, coloca o egoísmo na visão espírita. Vai aparecer tanta coisa. Dá uma lida, né? Começa a movimentar essa transformação dentro de você, dentro de nós, porque todos nós precisamos dessa transformação, tá bom?
Então, gratidão pela paciência, pela atenção, que possamos regressar aos nossos lares com muita paz no coração. Obrigada. Vamos fechando os nossos olhos, relaxando o nosso corpo e vamos agradecendo a Jesus pela oportunidade de estarmos aqui, agradecendo o Senhor pelo nosso corpo perfeito, que nos permitiu chegarmos até aqui hoje, ouvir essa palestra, que possamos aproveitar todos os ensinamentos ouvidos aqui hoje, que possamos colocar em prática em nossa vida, no nosso dia a dia. E assim, agradecidos e felizes que estamos, dizemos: Senhor, fazei-nos instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Que assim seja, graças a Deus.